Nossas Bíblias no livro de Atos 16, 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, aqui Paulo e Silas foram aprisionados. Eu vou ler aqui do verso 22 para os irmãos entenderem bem, vou ler rápido. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e levando-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Criador, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram, e foram soltos as prisões de todos. Aqui no verso 16 nós vamos ler. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grande lucro ao seu senhor. O apóstolo Paulo foi preso porque este, segundo a Paulo e a nós, tramava dizendo: este homem que nos anunciou o caminho da salvação são servos do Altíssimo. E isto fez ele por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome do Messias, o Cristo, que manda que saias dela. E na mesma hora saiu. Irmãos, aqui o apóstolo Saul ele falou para aquela mulher, porque ele sabia que aquela mulher não estava sozinha. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Tá vendo? Paulo e Silas foram presos por causa dessa mulher. Por isso que eles foram para a prisão. Agora vamos voltar, vocês já estão sabendo por que eles foram presos. Ao qual, tendo recebido tal ordem, lançou os cárceres inferiores e assegurou. Antes aqui, olha o que aconteceu no verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem, ao qual, tendo recebido a ordem, lançou no cárcere inferior e lhes assegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Criador, e os outros presos os escutavam. Como que pode, irmão? Aqueles homens presos, eles oravam e cantavam. E perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos ao nosso Pai, ao poder da oração e ao poder da fé que eles tinham. E outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os cárceres se moveram e logo se abriram. E aqui mais embaixo, o que aconteceu? O carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, os quais matasse, cuidando que os presos já tinham fugido. Quando os soldados falhavam na sua missão, eles se lançavam sobre suas próprias espadas, porque eles sabiam que eles iam morrer. E o apóstolo Paulo, aqui sabendo disso, o que ele fez? Olha o que está escrito: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele tinha pensado que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
Isso é importante, irmão. O apóstolo Paulo, ele agiu corretamente quando ele falou assim, quando ele clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro todo tremo e se prostrou ante Paulo e Silas. Os carcereiros ali, eles iam perder sua salvação. E o suicídio, a pessoa já automaticamente já perdeu sua salvação, porque ninguém pode se suicidar. Temos a obrigação de dar testemunho com nossa vida e atitude. Isso é um fato. Isso é importantíssimo, porque a atitude de Paulo, a atitude dele salvou aqueles homens. O comportamento dele salvou aqueles homens, a vida deles e da sua família. Por quê, irmão? Quando o apóstolo Paulo foi solto e Silas, eles podiam muito bem sair e eles não iam ver. Eles ficaram ali para dar o testemunho que eles têm fé e que eles creem no Criador, no nosso Criador e no seu Filho. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Irmãos, ele teve uma atitude corretíssima, o apóstolo Saul. Ele abriu a porta de salvação para aqueles soldados por causa da atitude dele, por causa da sua fé. Ele abriu a porta de salvação. Irmão, isso faz as pessoas crer no nosso Salvador. Quando nós apresentamos para ela a nossa fé, aqueles outros presos viram a oração de Paulo e Silas, viram suas atitudes, o seu comportamento, a sua fé, e isso foi uma porta de salvação. A primeira coisa que eles fizeram com as suas atitudes foi o quê? Fazer aqueles homens crer no Salvador, crer no nosso Salvador. Como que? Salvador deles também. Eles creram que o Salvador de Paulo e Silas podia ser o seu Salvador também. Mas por quê, irmão? Por causa da atitude dele, por causa da atitude que eles tomaram ali naquela cela, de orar, cantar, é a fé deles. E isso, irmão, nós temos que mostrar também com o nosso caráter, com nossas atitudes para as pessoas, para eles crer no nosso Salvador. Aí depois que eles creem no nosso Salvador, nós podemos chegar e pregar a palavra para eles. Primeiro é a nossa atitude, é o nosso comportamento perante eles. Depois, a pregação. Não adianta você chegar para pregar se você não der exemplo da sua vida, suas atitudes. Aí você vai chegar para que a pessoa vai pregar para ela. Como que ela vai aceitar o nosso Salvador? Que Salvador é esse? Deu para entender, irmão? A atitude de Paulo e Silas abriu uma porta de salvação para aqueles soldados que já estavam perdidos. E assim somos nós. A nossa atitude vai abrir porta de salvação para outros, nossos vizinhos, aqueles que estão passando, aqueles que nos vê, as nossas atitudes, as nossas falas, as nossas vestes. Irmãos, eu não consigo, um homem, por exemplo, ele não consegue andar de calça com esse calor. Eu posso falar que ele não vai ser salvo se ele estiver de bermuda? Eu não posso falar isso. Se ele não se sente bem de bermuda, se ele vai pregar o evangelho para a pessoa de bermuda, eu não acho interessante isso. Irmão, então você está falando que uma pessoa que está de bermuda não vai ser salva. Não é isso. Você está falando que uma pessoa que está com a roupa um pouquinho fora do evangelho não vai ser salva. Eu não posso falar isso. Mas é a Bíblia que fala, não sou eu. A Bíblia fala das vestes, fala do cabelo. Mas a Bíblia não fala que o homem, por exemplo, ele não deve usar barba. A Bíblia não fala isso. E muitos aí ensinam que o homem, um pregador, por exemplo, ele não pode ter barba. Opinião minha, isso não tem nada na Bíblia. Que o homem não pode pregar. Os discípulos todos usavam barba. Então, irmão, isso é um costume que o mundo colocou dentro das igrejas. Mas aí, irmão, nós então podemos, um homem pode sair aí de bermuda sem camisa? Não, claro que não. Claro que não é isso que eu estou falando. Aí ele não vai dar um exemplo que o apóstolo Paulo e Silas deu aqui. Ele não pode ser um exemplo. Aí ele vai ser o exemplo do mundo, não o exemplo
das Escrituras e o exemplo que o Messias quer. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa mensagem então.